O Real tem uma odd boa. Tem uma odd boa, mas Sim. assim, eu acho difícil confiar no Real porque tende a poupar e mesmo se não poupar, os jogadores não vão ter o mesmo ímpeto, né? Tem um jogo ali que, se o Real quiser se classificar, acho que vai ter que jogar prorrogação. Contra o Arsenal. Contra assim, o Arsenal. não dá pra duvidar do Real Madrid em Champions League, né? Isso aí o Real já se provou nas últimas temporadas, né? Ao longo de toda a história. O Alavés contra o Real Madrid. Vamos colocar na Real, tela o Real que vem de derrota, né, contra o Arsenal. Domingo 11h15, tá? Também ali no período da manhã, lá no estádio de Mendizorroza, lá em... Não é Alavés a cidade, é Vitória de alguma coisa. Confesso que eu não sei. Não vou fingir. 31ª rodada da La Liga. Vamos que vamos analisar esse joguinho aí. Em situações normais a gente apostaria em algo a favor do Real Madrid, mas por isso que sempre é importante analisar o contexto. Então vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí na situação das duas equipes. Momento recente do Alavés, Faber, se a gente puxa o recorde dos últimos 5 jogos, é melhor do que o do Real Madrid. Olha só que loucura, tá? Tabela de classificação, Real Madrid disputando o título ali, principalmente com o Barcelona, dá para colocar também o Atlético de Madrid na disputa, né? O Real que está 4 pontos atrás do Barça. Então, qual é a grande questão aqui? Vale lembrar que o Real perdeu na ida pro Arsenal por 3-0 na Champions e ele já tem esse compromisso no meio da semana seguinte. E, ao mesmo tempo, ele não pode abrir mão da La Liga, velho. Ele não pode colocar um time reservão para descansar. Então, situaçãozinha complicada. Ele vai ter que dar, provavelmente, vai dar uma poupada em um ou outro jogador, mas eu acho que não deve simplesmente largar esse jogo aqui não, tá? O Alavés está na briga para não cair. Então, 2 pontos só ali pro Leganés. E como a gente tá chegando na reta final do campeonato, faltam apenas 8 rodadas, esses timezinhos aí como um Leganés, Alavés, Espanhol, cara, eles são mais perigosos do que esses times de meio de tabela, tá? Porque estão começando a entrar nessa situação de desespero, precisam pontuar, então podem acabar complicando a vida aí dos gigantes. Bom, vamos ver os confrontos do Alavés, né? Os confrontos recentes aí. Venceu o Girona fora de casa 1-0. Aí perdeu em casa para o Raio Vallecano 2-0, mas aí empatou com o Las Palmas fora. Venceu o Villarreal em casa 1-0. Também aí tivemos contra o Mallorca empate em 1-1, um time que vem deixando gols, né? Cara, só não deixou contra o Raio. Esse recortezinho aí de 5 jogos, ele é muito interessante se tratando de Alavés. Ele conseguiu marcar gol em 4 dos últimos 5 jogos. E todos fora. E ele só perdeu 1 também. Isso. Tá ligado? Então, assim, interessante. Se tratando do patamar do Alavés, acho que tá ok. E outro ponto, tá? O Real Madrid, na época, vivia uma fase melhor e só venceu por 3-2 lá na ida. Só, titular, assim, né? Por mais que tenha metido 3 gols, a gente tá falando do Alavés meter 2 gols no Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, tá? Então, é uma coisa grande a se destacar a favor da equipe mandante. E os merengues, como chegam, Fábio, mano? Que fasezinha ruim, hein? 3 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas e um empate. 3 jogos sem vencer. Perderam no Arsenal 3-0, né? Na ida da Liga dos Campeões, né? 4-0 não era loucura não esse jogo não, tá? É isso. Antes, a equipe do Real perdeu do Valência jogando em casa. Valência ali na parte de baixo, né? Até deu uma melhorada, mas não se esperava. O Valência, há poucas rodadas, havia perdido de 7, né? Do Barcelona. Quase ia sendo eliminado pela Real Sociedad, né? O jogo foi para prorrogação. No tempo normal, o Real perdeu, né? Foi 4-3. Cara, e assim, ele levou 8 gols nos últimos 3 jogos. Ele tomou 2 do Leganés, que está até mais abaixo do Alavés na tabela de classificação em casa. Cara, tomou 10 gols nos últimos 4 jogos. E vem tomando mais. Se a gente for descer, ele tomou do Villarreal, tomou do Atlético de Madrid, tomou do Raio Vallecano, tomou de novo do Atlético de Madrid, tomou 2 do Betis. O último jogo que ele não sofreu foi contra a Real Sociedad na ida. Copa do Rei. Na ida. Copa do Rei. Ou seja, 9 jogos consecutivos levando gol Real Madrid. É isso. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque tem aquilo, né? O Real tem uma odd boa. Tem uma odd boa, mas assim, eu acho difícil confiar no Real, porque tende a poupar e mesmo se não poupar, os jogadores não vão ter o mesmo ímpeto, né? Tem um jogo ali que, se o Real quiser se classificar, acho que vai ter que jogar prorrogação. Contra o Arsenal. Assim, não dá pra duvidar do Real Madrid em Champions League, né? Isso aí o Real já se provou nas últimas temporadas, né? Ao longo de toda a história. Mas realmente, eu acredito que atualmente o Real Madrid está mais focado no Arsenal do que no Alavés. E se for para poupar, ele vai poupar aqui contra o Alavés. Eu tenho esse meu pezinho atrás por causa desse momento recente e dessa probabilidade de poupar. Vou citar aqui o Ambas Marcam, que paga 1,76, que eu acho interessante. Mas aqui a gente sempre preza pelo custo-benefício. Fica aí a alternativa para o apostador do Ambas Marcam, mas nós vamos mesmo, Fábio Mano, no gol do Alavés. Por quê? Porque é mais safe. Vai que o jogo seja 1-0, 2-0 Alavés. Cara, com esse momento que o Real Madrid tá vivendo, o Alavés vivendo uma fasezinha interessante, brigando para não cair,
que numa loucura pode ser 1x0 Alavés, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Então eu prefiro ficar só com o gol do Alavés do que no ambas marcam, porque a gente pelo menos se protege um pouco mais. Quem quiser mirar uma odd um pouco mais alta, um lucro melhor, vai no ambas marcam, fica a critério do apostador. Aqui a gente preza um pouco mais pela segurança, então vamos apenas no gol do Alavés, que eu acho uma ótima pedida. O Alavés fez 2 na ida lá no Santiago Bernabéu, no primeiro turno contra o Real Madrid, fez gol em 4 dos últimos 5 jogos, então é uma pedida maravilhosa. E se o Real com o time titular completo, tu toma gol de todo mundo, né, nos últimos jogos. Imagine se poupar. Imagine se poupar e é aquilo, né, tá focado na volta contra o Arsenal. Sim.